Como saímos disso para isso? Essa é uma casa que 3 mulheres moram e aquela decoração pesada, escura, não condizia com a personalidade super delicada delas. Elas gostam desse ar mais romântico, gostam muito de cores quentes como laranja, amarelo, queimado, e elas gostam dessa ideia de ter muitas flores e um ambiente super aconchegante. Além disso, a gente precisava melhorar a distribuição do espaço. Aquela lavanderia que ficava exposta ali virou uma lavanderia escondida com essa parede de drywall que a gente colocou aqui. A churrasqueira que ficava aqui a gente realocou para lá e diminuímos o tamanho. Não havia necessidade de ter uma churrasqueira muito grande, porque elas não fazem tanto esse uso e nem recebem tantas pessoas que justificasse um espaço muito grande perdido em churrasqueira. Otimizamos também aqui o espaço com esse banco, tanto para fazer refeições ali de churrasco, quanto para fazer ali uma refeição gostosa, leve, final de semana, já que a cozinha funciona aqui do lado. E também a gente aproveitou esse espaço do banco para armazenamento. Aqui dentro a gente tem muitas coisas que não são tão utilizadas no dia a dia guardadas. Aqui a gente tem a entrada da casa pela garagem, então estaciona o carro ali e entra por aqui. E por isso o nosso primeiro móvel é uma sapateira. Então aqui dentro a gente fez várias prateleiras, colocamos uns ganchos para as meninas, quando chegam em casa, já colocam o sapato aqui, que elas não andam de sapato em casa, e penduram ali a mochila e a bolsa do trabalho. Vindo daqui, aqui a gente fez uma proteção térmica e trouxemos para cá uma churrasqueira pré-moldada. Então ela é uma churrasqueira mais slim, só que ela tem uma característica meio feia, ela não é uma churrasqueira bonita no concreto. Então, como a gente estava buscando essa pegada assim mais romântica, mais da Provence, sei lá como é que fala, a gente trouxe esse tijolinho no estilo patinado. Então ele tem uma paginação na vertical, que é uma paginação diferente, para acompanhar. Depois vocês vão ver o lambri que a gente tem do outro lado. Então ele tem uma paginação na vertical, mas ele tem esse estilo assim patinado, desgastado, mais antiguinho, que era um estilo que as clientes gostam muito. Como tinha esse pedido de armazenamento ali, máximo que desse, a gente aproveitou aqui para colocar um armário, para a cliente colocar bastante louça. Ela ama mesa posta, então aqui a gente tem um armário para colocar louças, tem bastante pratos, travessas, enfim. Da mesma maneira que aqui a gente tem esse gaveteiro para dar suporte ali para os itens de mesa posta. Como elas têm bastante gatinhos, aqui nós fizemos uma casinha especial para eles. Então ela tem um desenho de casa e ali eles se acomodam para dormir e para ficar aqui enquanto elas estão aproveitando o espaço. Vindo para cá, a gente então tem um canto alemão e esses lambris, eles complementam esse estilo mais romântico e mais delicado que elas gostam. Então a gente fez o lambri no MDF branco diamante, ele não é em laca. É super trabalhoso, tem que ser um profissional capacitado, porque senão não fica legal o acabamento. E aqui a gente fez esse banco um pouquinho mais alto, ele tem uma iluminação atrás. E aproveitamos a parte inferior do banco para fazer assim um armazenamento. Então aqui pode guardar, sei lá, coisa de Natal, armazenamento ali de coisas que não usa no dia a dia. Tem um pistão de amortecimento para ninguém machucar a mão, então ele vai fechando devagar. E daí nós cobrimos o banco com um linhão sintético, uma mescla assim, um cinzinha com begezinho, para acompanhar. Ele é meio neutro assim, ele não compromete, porque a gente queria trazer essas almofadas um pouco mais coloridas. Uma outra preocupação que era muito importante é o tecido adequado para quem tem gatos. Não é todo o tecido que dá para usar, porque o gato ele arranha e puxa o fio. Então aqui a gente tem um linho, ele é um linho tramado, mas ele tem uma trama bem fechadinha, bem apertadinha. Então a unha do gato não entra. Tem que tomar muito cuidado para não trazer tecidos que tenham trama mais aberta, porque se perde. Esse projeto já tem 2 anos e está intacto o tecido. E falando em tecido, vamos falar um pouquinho dessas cadeiras. Como vocês podem ver ali no início do vídeo, a cliente já tinha essa cadeira. Era uma herança, ela não queria se desfazer e não tinha nem motivo da gente se desfazer. Cadeira de madeira maciça, a gente só precisava
atualizar. Então o que nós fizemos? Trouxemos uma pintura em laca off-white, então o restaurador fez uma pintura em laca off-white e substituímos o tecido. Então aqui a gente tem um veludo por causa dos gatos, então o veludo é um tecido que o gato não consegue arranhar, não estraga o tecido, e na cor de amarelo queimado, porque essa cor ela conecta tanto com a mesa quanto com esses detalhes da arandela, então ela faz uma conexão e traz esse ar mais quente. A cliente gosta assim do amarelo queimado, do terracota, então essa cor ela aquece o ambiente todo. E como a gente tem que conectar todas as informações, nós temos esses quadros. Então o quadro ele também tem esse tom assim, numa madeira um pouco mais amarelada, com esses detalhes em verde, tudo muito delicado, assim como a personalidade delas. E esse verde ele se conecta com o lambri do outro lado, que foi feito como é uma passagem para proteger a parede. Porque senão toda hora ali com a passagem ia riscar, estragar a parede. Então a gente fez esse lambri para evitar que no dia a dia houvessem essas avarias assim, sabe? De bater as coisinhas, de ficar... porque é muita passagem, então se passa ali o dia inteiro para sair, para o trabalho, para voltar, compra de mercado, tudo passa por aqui, e a pintura não ia aguentar. Aí, aproveitando o gancho da pintura, vocês lembram ali que a gente tinha aqui todo um revestimento cerâmico bem antigo, todo num tom de terracota, ali um estampadinho, e a gente queria, como elas estavam morando na casa, a gente queria evitar uma obra muito demorada e uma obra muito... que sujasse, uma obra muito suja. Então, para evitar quebradeira e muita sujeira, a gente optou por passar massa acrílica nas paredes. Então a gente foi feito uma massa acrílica, foi limpado bem, ali tirado toda a gordura, uma camada super boa de massa acrílica e por cima foi feita uma pintura comum. Então aqui a gente não retirou aqueles revestimentos, a gente só fez um acabamento sobre ele para que ficasse assim, lisinho. Tem que ser mão de obra boa também, senão fica todo ondulado e todo marcado. Complementando aqui um canto alemão, então a gente tem essa parede em L. Essa parede aqui não existia, aqui nós fizemos, então, levantamos em drywall. Percebam que a gente respeitou uma altura, que é a mesma altura que a gente tem aqui, ó, dessas sustentações aqui, para a gente ter esse alinhamento, senão ia ficar várias alturas diferentes. E também para circular ar para lá, senão ia ficar muito quente a lavanderia. E aqui nós também temos armazenamento embaixo e finalizamos para dar um acabamento, para dar um fechamento nesse espaço. A gente finalizou com uma cristaleira, que também era um pedido da cliente, porque ela gosta muito de beber vinho. Eles gostam, elas têm esse hábito de beber vinho à noite. Talvez um ponto mais delicado desse ambiente foi a iluminação, porque a gente não tinha laje, a gente não tinha por onde passar, a gente não tinha gesso, a gente não tinha por onde passar essa iluminação. Então, a gente distribuiu a iluminação de maneira pontual. Nós trouxemos arandelas pelas paredes e essas arandelas, então, foi feito um rasguinho na parede, subiu o ponto elétrico e nós fizemos essa arandela que traz uma iluminação bem aconchegante. E nós aproveitamos essas duas vigas e nós aproveitamos essas duas vigas para trazer um pontinho elétrico e colocar duas barras de LED de sobrepor. Essas barras, elas são suficientes, elas têm lumens suficientes para iluminar bem tranquilo aqui à noite. Além disso, a gente tem aqui no móvel toda uma iluminação indireta, porque a cliente ela gosta desses tons quentes e ela também gosta dessa iluminação mais quente e mais baixinha. Então assim, para aquele momento de beber vinho, não precisa acender essas aqui, acende só essas luzes indiretas e fica super gostoso. Havia sido desativado a passagem de gás da casa, então nós refizemos, e aqui a gente colocou o aquecedor pelas paredes, nós passamos o gás, foi instalado ali na frente da casa, e aqui então nós temos o aquecedor, fizemos esse móvel vazado, porque a gente precisa fazer essa circulação de ar, porque é perigoso enclausurar, né, o aquecedor, e aproveitamos aqui para fazer um móvel para organizar as comidinhas dos gatos, escadas e outras coisas que sempre falta espaço para guardar. Aqui também nós subimos um pouco esse armário
para armazenar, para ter aonde guardar como que é o nome disso? É casinha, não é casinha? É banheiro. É. Banheirinho do cara. Para guardar aqui, para ter um espaço suficiente para o banheirinho dos gatos. E então esse espaço que ele era totalmente perdido ganhou, além de um aquecedor novo para trazer conforto na hora do banho, de lavar a mão, enfim, ainda trouxe todo esse armazenamento que não existia. E já que a ideia era aproveitar cada pedacinho, essa lavanderia aqui ganhou assim tudo muito cuidado para que a gente conseguisse trazer todas as funções de uma lavanderia, um tanque bom, uma torneira alta, muito armazenamento, uma máquina nova, tudo isso aproveitando cada centímetro desse espaço que é, como vocês viram ali, setorizado, dividido com o nosso churrasqueira gourmet. Aqui a gente precisava de uma iluminação funcional, então para isso nós mantivemos aqui um perfil de sobrepor por conta da viga, a gente não podia perfurar, né? Aqui, como aqui a gente tem a tábua de passar roupa embutida, a gente precisava dessa iluminação aqui para ficar muito fácil e prática para usar, porque se a gente deixasse muito escuro, ia fazer sombra em quem estivesse passando roupa. Falando em aproveitamento de espaço, aqui a gente já tem uma tulha para roupa limpa, então a pessoa que vai passar roupa, ela já está com essas roupas de fácil acesso. Aqui a gente tem as lixeiras embutidas e todos esses móveis com prateleiras, uma parte com prateleira, uma parte sem prateleira. Aqui a gente tem um vassoureiro. Tudo isso super bem aproveitado para que pudesse trazer todo aquele armazenamento chato que não tem onde pôr aqui para a lavanderia. Inclusive, nós não fizemos a continuidade dessa pedra, porque aqui a gente tem mais um baú para aproveitar cada centímetro. E vocês sabem aquele canto super chato de armário que todo mundo perde, que não tem o que fazer? A gente usou essa dobradiça aqui, ó, que é uma dobradiça especial, então aproveita lá todo o canto e aí aqui, ó, é só abrir e fechar. E ó, ela abre inteirinha. O banheiro também não era desse jeito. Além de estar super desatualizado, ele não era nada confortável. Não tinha água quente, a iluminação era muito escura, não tinha armazenamento e não era um ambiente que convidava a tomar um banho gostoso. Começamos pelo maior desafio desse banheiro: manter o máximo os revestimentos para evitar quebradeira, então a gente substituiu somente o piso. E aqui na parte da área seca, a gente fez a mesma coisa lá de baixo: massa acrílica e uma pintura com tinta branco neve da Souvenir. Lá dentro do box foi usado uma argamassa especial e nós fizemos um piso sobre piso, que na verdade é um revestimento sobre revestimento. E o desafio foi encontrar uma mão de obra que conseguisse fazer esse desenho super bonito e charmoso para a gente ter um banheiro bem diferente e atualizado. Para ter esse banho confortável, que era o desejo da cliente, nós aumentamos o espaço interno do box com esse nicho, então, né, faz aquela nicho na parede, enfim, revestimos com a pedra para ficar mais durável, já que se a gente revestisse com esse revestimento, a gente ia ter ali um problema de quebra dos cantinhos. E fizemos um box, uma altura um pouco maior do padrão, não até o teto, porque a janela não é dentro do box, então ia acumular muito vapor, mas um pouco mais alto do padrão, para a gente acolher, para a gente aquecer, porque aqui em Curitiba é frio. Caprichamos na qualidade do chuveiro e, como eu havia falado antes, a gente trouxe de novo o gás, então a gente trouxe um chuveiro a gás com uma vazão bastante confortável. A cliente também precisava de bastante lugar para armazenar as suas maquiagens, os seus cremes. Então a gente começou aqui por esse armário superior. Ele tem 15 centímetros de profundidade. Ele tem esse puxador passante, então a gente puxa por aqui. E ali nós temos várias prateleiras para ela acomodar todos os itens de beleza dela.
Fizemos uma pia nova, então a gente usou um mármore. Esse mármore ele é super adequado para banheiro. Colocamos uma cuba tradicional e caprichamos aqui nos armários. Então cada centímetro foi pensado. Aqui a gente tem os gavetinhas bem pequenininhas ali para os itens menores. Aqui a gente tem uma báscula, já que tem o sifão, a gente não consegue fazer gaveta, mas a gente fez uma báscula para aproveitar todo o espaço fora, e aqui a gente tem mais uma tulha para colocar roupa suja do dia a dia. Para deixar o visual mais limpo, mais atualizado, contemporâneo, nós optamos por usar essa cava de 45 graus, então é uma cava que só pôr a mão e puxa. Vocês lembram, eu já falei disso em outro vídeo, usem essa cava reta, não usem aquela cava que faz o Vzinho, porque a manutenção é muito chata e acumula sujeira. E para finalizar, a iluminação. Então o banheiro antigo dela era muito escuro, tinha a lâmpada halógena ainda e a lâmpada era muito fraquinha. Então aqui nós colocamos um perfil de sobrepor, nós não mexemos, não baixamos em gesso, a gente aproveitou a laje mesmo, colocamos um perfil bem caprichado de sobrepor, então ilumina super bem à noite, mas quando ela quer tomar um banho mais aconchegante, é só apagar a luz e aí ela tem essa iluminação da marcenaria. Gostaram desse antes e depois? É incrível, né? Comentem aqui o que vocês acharam e me sigam no Instagram porque sempre tem conteúdo muito legal lá.